Olá, seja bem-vindo. Esta é a segunda parte do nosso estudo, titulado O Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romão, a Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Vamos na segunda parte agora, estudando e meditando aqui na Palavra de Deus sobre o caminho do homem e o caminho do Espírito, ou o caminho do homem, o caminho da carne e o caminho do Espírito, ou o caminho do homem e o caminho de Deus. Ok? Então essa segunda parte vamos dar continuidade. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre essa questão, sobre o caminho da carne e o caminho do Espírito, que o apóstolo Paulo deixou para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Santo Deus, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, o seu Filho, Pai, peço-te, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, perdoa minhas falhas, santifica-me, Santo Deus, na tua verdade, que a tua palavra é a verdade. Orienta-me, Santo Deus, neste momento, e fala comigo, Santo Deus, fala conosco, orienta-nos conforme a tua palavra, porque se o Senhor vivificar o nosso espírito como tem vivificado, e nos dá a direção da tua palavra, através do Espírito Santo, certamente, Senhor Deus, poderemos aplicar a tua palavra no nosso viver e andarmos segundo o teu querer, por louvor da sua glória. Orienta-nos, fala conosco, ajuda-nos, santifica-nos, separa-nos do pecado, ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar no centro da tua vontade, porque a tua vontade ela é perfeita, a tua vontade é boa e a tua vontade é agradável, porque a tua vontade é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, dando continuidade ao estudo sobre o caminho da carne e o caminho do Espírito, no primeiro vídeo nós chegamos à conclusão que existe então um caminho certo em que o homem deve andar e um caminho errado em que o homem não deve andar. E neste caminho certo que o homem deve andar, a Bíblia chama que é o caminho do Espírito. E este caminho errado que o homem não deve andar, a Bíblia chama do caminho da carne. No primeiro vídeo nós já tratamos um pouco, tivemos uma iniciação do porquê que é chamado o caminho da carne. A gente já entendeu. Então se você está chegando aqui neste vídeo agora, comece pelo primeiro vídeo, que embora esse segundo vídeo não seja muito detalhado ainda, mas é uma segunda parte. Portanto, se você assistir a primeira parte, quando você chegar aqui, as coisas vão ficar muito mais claras, ok? Portanto, irmãos, o caminho da carne é aquele caminho que nós, por nascença, nós já recebemos isso como herança. Este presente, vamos dizer assim, para nós andarmos nele, né? E a gente já sabe de quem que a gente herdou isso. Portanto, todo homem quando nasce, ele já nasce com essa propensão, ele já nasce com essa aptidão natural de andar neste caminho, caminho da carne. O homem já nasce com essa estrutura formada dentro de si mesmo para andar conforme o bel prazer dele, conforme aquilo que ele acha que tem que ser feito, acha que tem que andar, que é o caminho que traz para ele o prazer, que alimenta esse desejo latente do ser humano, de busca por autoexaltação, por valor próprio, que na verdade é aquele valor que ele já está dando para ele de forma completamente exacerbada, desde quando ele nasce. O homem já nasce com, vamos dizer assim, com um espírito tendendo a ir para um caminho
que Deus não quer saber desse caminho para ninguém. Que Deus não quer saber desse caminho. Deus não tem parte com esse caminho. Nós vimos no primeiro vídeo que Deus se agradava tanto do Senhor Jesus Cristo como homem aqui na terra, porque Jesus o tempo todo ele andou num caminho que agrada a Deus. Não é isso? Nós já aprendemos isso. Então, se nós entendemos que temos um caminho do Espírito que nós devemos andar, vamos ler agora, dar um pouco de continuidade no texto que Paulo está abordando sobre esse assunto. Então, Romanos capítulo 8, agora a partir do versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vou repetir o versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Paulo está dizendo assim, olha, nós não somos devedores a esta vontade intrínseca em nós mesmos, que é chamado de carne. Nós não somos devedores, nós não temos nenhum tipo de pendência com essa nossa natureza de viver segundo o curso que a gente determina para nós mesmos e a gente se satisfaz dele. E a Paulo está dizendo, a gente não tem nenhuma pendência com isso, com esse tipo de vontade. Por quê? Porque esta vontade, ela já é natural nossa. Então nós não temos nenhuma pendência com ela. Nós a conhecemos muito bem. Então Paulo diz assim, de maneira que irmãos somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Nós não temos nenhuma pendência com essa vontade natural do ser humano pecador, para que a gente possa ficar se cobrando, para a gente poder viver segundo a carne. Não, a gente já faz isso. Nós já fazemos isso. Depois olha o que ele diz aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí ele fala assim, olha, por que nós não temos nenhuma dívida com essa vontade nossa de fazer esse tipo de viver dessa forma? Porque se nós vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, por nós não termos nenhuma dívida com ela, com essa nossa vontade que já é intrínseca a nós, tá? Porque inclusive esse caminho, se nós permanecermos nele, a tendência é que nós vamos chegar num beco, no final de uma estrada, aliás, e no final dessa estrada vai ter um precipício, que não tem como voltar. Você vai ter que entrar por ele, porque é um caminho que vai te levar ao precipício, à morte espiritual, que na verdade todo ser que continua na carne já está nesse beco, já está nessa estrada que o fim dela é um precipício. Depois Paulo fala no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Portanto, há um caminho certo que um grupo de pessoas vai andar. Sim. Não são todos que vão andar por esse caminho. Não. E aqui ele fala, porque todos, olha só, porque todos. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção a ler as Escrituras e qualquer tipo de texto que você vai ler na vida. Porque a gente encontra uma palavra todos e implica que o texto está falando que é de todos. Não, vamos continuar lendo o texto para ver se essa palavra todos se refere a todos. Língua portuguesa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito
Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então todos são filhos de Deus. Não. O todos aqui está dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Percebe que a coisa é muito séria? A situação é séria. Nós vamos chegar num ponto do estudo, mais para frente, que a gente vai perceber o seguinte, que obedecer ao Evangelho é algo impossível. O quê? Nós vamos chegar lá. Obedecer ao Evangelho é impossível. Vamos chegar lá. O texto fala aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Portanto, os que estão andando e que vão andar no caminho do Espírito, certo? São os que são guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus. Lênin, por que então você falou uma frase, inclusive, que você nem abordou e não está no contexto, dizendo que obedecer o Evangelho é impossível? Não está fora do contexto. Se você prestar atenção quando eu disse obedecer ao Evangelho é impossível, porque é o seguinte, que para obedecer ao Evangelho, você não pode andar conforme o curso da sua vontade natural, conforme os desejos da sua carne. Se você fizer isso, vai ser impossível você obedecer ao Evangelho. Porque você, inclusive, só vai obedecer ao Evangelho se você andar no Espírito. E andar no Espírito, não pense que a gente está entendendo, hein? Andar no Espírito não significa ser uma pessoa 100% aqui na Terra como Jesus foi. Não. Nós aprendemos lá no primeiro vídeo que quem teve a imagem e a semelhança de Deus aqui na Terra foi Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo teve a imagem e a semelhança de Deus. Nós não temos ainda esta imagem, temos. E a semelhança de Deus, não temos. Ela está sendo formada em nós. Através do andar no Espírito com Jesus Cristo. Já aprendemos isso na primeira aula. Então aqui dizemos que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Olha isso, que coisa séria e profunda que o texto está dizendo. Paulo falou, porque não recebestes o espírito da escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos. Paulo está dizendo, vós, os que está em Cristo agora, andando com Cristo, que já receberam o Espírito de Cristo, Jesus, vocês agora não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, para ficar novamente em temor, para ficar com medo, da justiça de Deus, ficar com medo do juízo de Deus. Não. Os que receberam o Espírito de Cristo estão livres. Os que receberam o Espírito de Cristo Jesus estão em Cristo, vivendo em Cristo,
aprendendo com Cristo Jesus, andando em Cristo Jesus, sendo orientado por Cristo Jesus. Portanto, no seu coração, no seu entendimento, no seu espírito, agora não tem mais medo. Não há mais um medo da reprovação de Deus, do juízo de Deus que virá. Não. Paulo está dizendo, vós não recebeste o espírito de escravidão, para ficar agora com medo. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ele está dizendo, mas agora aqueles que estão andando em espírito são os que receberam o Espírito de Cristo e Deus o adotou como filhos. Olha isso. Se o Senhor Deus adotou alguém como um filho, é porque ele não era filho. Se o Senhor Deus adota alguém como filho, como Paulo está falando, porque essa pessoa não era filho. Obviamente, já nos leva a entender no texto, nós estamos entrando em detalhe, vamos crescendo nos detalhes. Obviamente, o texto já começa a clarear para a gente o seguinte, olha, é verdade, hein? Paulo está dizendo que aquele que anda na carne satisfaz o desejo da própria carne, e o caminho desse é a morte eterna, morte espiritual. E o que anda segundo o Espírito, Deus reserva para ele vida e paz. E além disso, além de Deus reservar para ele vida e paz, Deus o adota. Deus traz para si essa pessoa. E o adota e diz assim, agora é filho. Coisa linda. Agora é filho. Veio para Deus, está com Cristo, andando com Cristo, no Espírito de Cristo. Recebeu o Espírito de Cristo. É filho. Foi adotado por Deus como filho. Tirado, vamos dizer assim, do orfanato onde não tinha pai. Que na verdade tem um pai lá. Nós vamos ver isso. Que a Bíblia fala que são os filhos da desobediência que vão continuar ficando debaixo de um pai lá, eles têm um pai. Então Deus tira esses, vamos dizer assim, desse orfanato lá, cujo pai ninguém quer ter, e Deus traz estes para ele, e os chama de filho, e os adotam como filho. Adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Aí Paulo fala assim, e Deus os adota como os filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Deus os adota como filhos, e a partir daí, como o Senhor Deus os adota como filhos, essa pessoa agora que é filho de Deus, dentro do seu espírito agora, dentro das suas entranhas, há um clamor dentro daquele que foi resgatado por Deus das trevas. E dentro dele há um clamor, há uma exultação com a Deus, que dentro dele há um gozo, que a Bíblia chama de, com o qual esses filhos, com o qual clama, Abba Pai. Ou seja, a sua alma tem Deus agora como paizinho da minha alma, papai querido, Deus meu papai amado, pai querido amado, paizinho amado, ah, meu pai, te amo, pai. Esse é o Abba Pai. Deus traz essas pessoas para ele. E quando Deus traz essas pessoas para ele, dentro do âmago dessas pessoas, essas pessoas agora são feitas filhos de Deus. E dentro de si há esse sentimento, esse clamor, Abba Pai, paizinho, pai querido, ah, papai, papai. Sabe quando, eu não tive essa experiência de ser pai, mas sabe quando o pai tá na sala
E daqui a pouco chega o seu filhinho, aí o pai está lá vendo televisão, ou lendo um livro, ou qualquer coisa, aí o filhinho dele vai chegando perto dele, aí o filho vê que o pai está lá, o filho dele chega perto dele, encosta, chega perto da perna do pai, se enrosca na perna do pai, vira para o papai e fala assim: oi papai. Este é o sentimento muito mais profundo do que isso. É o sentimento daquele que está em Cristo, que foi trazido por Jesus das trevas, está em Cristo. A sua alma tem esse relacionamento com Deus agora. E Deus o trata você assim, como um pai querido. Então o crente em Cristo chama Deus de Pai direto. Acessa ao Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, trata os seus filhos desta forma. É isso que Paulo está falando. Depois ele diz, porque o próprio... E aí o que acontece? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Andando em Espírito, tendo o Espírito de Cristo, estando em Cristo, sendo admoestado por Cristo Jesus, orientado por Cristo Jesus, ensinado pelo Cristo Jesus, através do Espírito Santo, através da tua palavra. Porque quem está em Cristo ama a palavra de Cristo. Quem anda em Espírito ama a palavra de Jesus Cristo. Quem anda em Espírito se alimenta da palavra de Cristo. Então o texto diz, Paulo falando, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que é esse negócio de... Como é que se explica isso de a alma do crente que foi trazido para Jesus por Ele mesmo e colocado dentro dele o próprio Deus nele? Como é que explica, como é que a gente pode explicar que acontece esse sentimento de ter Deus como paizinho querido dentro de si? Paulo está respondendo aqui umas palavras que dá para a gente entender, vamos dizer assim, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Cristo que testifica com seu Espírito, com o meu Espírito, que você é filho de Deus. Quem que garante isso? O Espírito de Cristo. Jesus Cristo garante. E você sabe que Ele garante. Não tem dúvida. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Este aborda uma questão que nós não vamos entrar agora, tá? Então nós estamos abordando o caminho do homem, que é o caminho da carne, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Então percebemos aqui o que estão em Cristo, andando no Espírito, estas coisas aqui que nós vimos aqui, que o Espírito de Cristo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e andamos conforme Deus nos orienta para andar e vai nos ajudando a andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Então, e aqui continuando, mostrando que existe um caminho que é o do homem, o caminho da carne, e existe um caminho que é o caminho do Espírito. Nós lemos aqui. Sim, nós lemos aqui. Em Gálatas
no capítulo 5. Veja agora quais são os sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa que ela está andando no caminho do homem? Quais são os sintomas que as Escrituras nos mostram de que uma pessoa está andando segundo a carne que Paulo mostra para nós? Nós já entendemos o que é essa carne, que é a vontade que não é a vontade de Deus. Olha que o texto diz, no Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, olha que o apóstolo Paulo diz. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo está dizendo, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Com outras palavras, andai em espírito, Paulo falando assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos dos vossos membros. E não cumprireis o desejo latente do seu homem natural. Não. Então andai em espírito, e não cumprireis os desejos da sua velha natureza. Depois ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a carne cobiça contra o espírito. Versículo 17. E o espírito contra a carne. Estamos lendo Gálatas 5, agora versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, como nós lemos lá em Romanos, os que são do Espírito, são de Cristo, são guiados por Cristo. Paulo afirma aqui em Gálatas de novo, mas os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Que lei? Esta lei de vontade de pecar. Esta lei desenfreada em querer andar por este caminho que sabe que é um caminho de morte. É um caminho que conduz à destruição eterna. É um caminho que ainda ao mesmo tempo que conduz à destruição eterna, é um caminho que você sabe que Deus não está se agradando dele, porque não está de acordo com a vontade de Deus, que Ele preparou para que nós andássemos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo desta lei, desta força, que os que estão presos nesta força, que os enreda todo o tempo a serem egoístas, e tudo isso que está aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, Paulo falando, cometem tais coisas, a qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
herdarão o reino de Deus. É o caminho da carne, é o caminho desenfreado do valor próprio, do amor próprio. Amor próprio! Amor próprio. Você vai entender que isso tudo aqui tem a ver com amor próprio. Como isso? Nós vamos chegar lá. Isso tudo aqui, obra da carne, tem a ver com amor próprio. Amor próprio? Amor próprio. Nós vamos chegar lá. Percebe então que o caminho que conduz à perdição é um caminho centrado no homem, na jactância do homem, nos fundamentos que o homem fez para si mesmo, baseado em tudo que aprendeu durante a vida, se já é mais velho, como eu, ou mais velho ainda. Ou para uma criança de 10 anos, que já aprendeu tanta coisa ruim, e ninguém precisou ensinar, não. Ninguém precisa ensinar. Ninguém precisa ensinar uma criança a fazer algo ruim. Não precisa. Pode ficar tranquila, ela vai aprender. Ela vai aprender. É herança dela. É um presente que ela ganhou. Ela vai aprender. Vai chegar uma hora que você vai perceber. Poxa vida, mas como é que ela aprendeu isso? Ah, meu. Herança. Herança. Portanto, nós já estamos, como naturais que nascemos, já estamos nesse caminho. Por isso que Paulo falou assim, olha, nós não temos pendência nenhuma com as coisas da carne. Não, porque a gente sabe muito bem como elas são. Então a gente não está devendo nada para ela. Não, porque a gente sabe muito bem como fazer. Portanto, Deus quer que nós andemos no caminho do Espírito. E Ele nos chama para si, para andarmos no caminho do Espírito. Percebe que quantas obras da carne aqui? E tem muito mais coisas como obra da carne, que o apóstolo aqui diz assim, e coisas semelhantes a estas aqui, ó. Um exercício que a gente pode fazer é cada palavra dessa aqui a gente escrever num caderno e a gente pesquisar e estudar para a gente ver quais são as outras palavras que têm como origem esta, por exemplo. Por exemplo, prostituição vem da palavra porneia. E a gente pode descobrir o que mais vem da palavra, o que são outras palavras cuja origem veio de prostituição. Aí a gente vai descobrir um monte de outras palavrinhas lá que tem a ver com as obras da carne. Agora, quando a Bíblia nos orienta a nós, e através de Paulo, sobre as obras da carne, o fim, ou seja, o objetivo das obras da carne expostas aqui, é para admoestar aqueles que são de Cristo, os que estão em Cristo, porque afinal de contas o apóstolo Paulo escreveu uma carta para quem? O apóstolo Paulo escreveu a carta a quem? A um grupo de pessoas que estava na Galácia, que era a igreja que se reunia na Galácia, que era a igreja aos Gálatas. Então essa carta foi escrita para quem? Para a igreja. Então, esta carta também foi escrita para a igreja. E isso tudo aqui está tratando de quem? Da igreja. Da igreja. Significa que a igreja estava tendo esses problemas com relação às obras da carne. Você tem alguma dúvida? Então, percebe que estar em Cristo, viver em Cristo, andar com Cristo, você não está 100%
conforme Deus quer que você esteja. E você não vai chegar até o final da vida e não vai atingir essa porcentagem. Não vai atingir. E o texto, quando Paulo diz assim, mas então, se a gente não está 100%, a gente não vai conseguir andar 100% de acordo com o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é perfeito. E o texto nos mostra aqui algumas obras como frutos de um relacionamento com a pessoa dela, com ela mesma, sem ter um vínculo com o Espírito de Cristo. E Paulo diz que dá nomes, inclusive, para ações e aptidões dentro do coração da pessoa. Isso que vem depois vir a se tornar como atitudes, que ele chama obras da carne. Ele diz que quem faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. É isso mesmo. E o que a gente vai perceber no texto, e sugiro que você leia Gálatas capítulo 5 inteiro, leia e releia, você vai perceber que o texto, a ênfase que o texto está dando é sobre a exortação a consertar a liberdade cristã. O título aqui, o que o texto, o apontamento que Paulo está fazendo, a direção que Deus deu para Paulo falar para os Gálatas é o seguinte: olha, vamos arrumar a vida, vamos consertar a vida. Vocês não são mais pessoas que estão vivendo na carne. Vocês são as pessoas que foram encontradas por Cristo, por Jesus, pelo Senhor. Não dá mais para ficar andando desse jeito na carne. Nós vimos na passagem, quando lemos em Romanos, quando Paulo falou assim, bom, se vós sois de Cristo, se o Espírito de Cristo habita em vós. Se o Espírito de Cristo habita em vós e algum de vocês está cometendo alguma coisa referente a essa aqui, você está incomodado. Não tem como não estar incomodado. Então Paulo está dizendo, há um caminho a ser andado no Espírito. E aí a Bíblia diz aqui agora, essas obras da carne. Depois o texto diz, mas o fruto do Espírito é. E agora, qual que é o fruto? Qual que é o resultado? Qual que é a consequência de alguém andar no Espírito? Amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que estão vivendo em Cristo não serão escravizados pelo pecado. Não serão. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra estas coisas que existem na vida de um que anda com Cristo, não há força do pecado para escravizá-lo. Não há. Porque Deus está nele, vivendo nele, soprando o fôlego de vida nele, andando nele, sendo glorificado nele. E esta pessoa está respirando Deus, andando com Deus, olhando como Deus, querendo olhar como Deus, ouvir como Deus, falar como Deus, sentir como Deus, se parecer como Deus.
Pecado não consegue escravizar. Não consegue. Quanto a essas coisas não há lei. Quanto a essas coisas, pecado não consegue escravizar. Não consegue. Porque essa pessoa agora é escrava de Cristo. Né? Nós vamos chegar em detalhe quando nós vamos falar da mente, detalhes da mente. Tá bom? Então a mente daquele que está em Cristo é a mente de Cristo, que está sendo formada nele. A mente dele está crucificada com Cristo no Calvário. Quando vem alguma coisa na sua mente de que fonte seja, essa pessoa já está abastecida de Deus dentro de si, e a mente de Jesus Cristo nele o repreende, o admoesta, o corrige, o chama a atenção e o agracia com paz, com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E ela vive assim, de glória em glória, ou seja, ela vive assim de glória em glória, ou seja, ela vive assim de... Muitas vezes a gente não entende isso, mas o que o texto diz que viver de glória em glória? Viver de glória em glória significa o seguinte: viver de atributo e atributo dado por Deus, depositado na gente na medida da caminhada nossa com Ele. O que é glória? O que o texto diz que viver de glória em glória é viver com... Agora eu tenho um atributo de Deus que é a glória de Deus. E agora consegui um outro atributo de Deus da glória de Deus. E agora um outro atributo de Deus da glória de Deus. E agora um outro atributo de Deus da glória de Deus. E agora um outro atributo de Deus da glória de Deus. E agora que eu recebi o atributo de Deus, que é amor, Deus fundamentou mais o amor dentro do seu Filho. É glória de Deus. E agora a paz de Cristo, Deus fortificou essa glória, o atributo de Deus, virtude de Deus, que é glória dentro dele. Então, de glória em glória, de atributo a atributo de Deus desenvolvido dentro dele, vai desenvolvendo de fé em fé, de experiência de relacionamento com Deus que desenvolve fé, dependência, confiança no caráter de Deus, até ela alcançar a estatura, ou seja, o tamanho do varão, do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Vai ser lá na eternidade com Ele. É isso. Jesus vivendo em nós, Jesus vivendo nos seus filhos, os transformando na semelhança de Cristo, na semelhança de Deus, daquele Deus que a Bíblia diz, deste Deus que formou todas as coisas pela palavra do seu poder. Este Deus, habitando agora através do seu Espírito na vida dos seus filhos, vai desenvolvendo Jesus dentro dessa pessoa. E essa pessoa vai crescendo em Cristo, se parecendo com Jesus Cristo, querendo Jesus Cristo e amadurecendo em Cristo. Amém? Santo Deus, eu te louvo e te agradeço pelo teu grande cuidado e misericórdia e perdão pelos pecados. Perdoe, Deus, minhas falhas, meus pecados. Ajuda-me, Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor, na tua palavra, que ao ensinar outros, que eu não possa eu mesmo desqualificar-me naquilo que eu ensino. Ajuda-me, Senhor Jesus, viver para o louvor da sua glória e a ser qualificado pelo teu Santo Espírito, viver conforme o teu querer, Pai. Retira de mim e de todos nós aquilo que não é do seu agrado.
e nos ajuda a vivermos com um coração alegre, sabendo que a obra que o Senhor iniciou em nós, o Senhor vai completar até o dia de Jesus Cristo. Por louvor da tua glória que eu agradeço, em nome de Jesus, o Cristo do Senhor Deus. Amém. Graças a Deus.